Oi, pessoal, eu sou Ana Beatriz, bolsista no PIBID pela Escola Municipal Santa Cândida e hoje iremos continuar falando sobre as equações do segundo grau. Lembrando que é muito importante assistir a primeira parte desse vídeo para vocês não se perderem no conteúdo, ok? Vamos começar? Vamos relembrar sobre as equações de segundo grau com um exemplo. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor e a área medindo 256 metros quadrados. Determine a medida de seus lados. Ok. Nós temos um retângulo. Se ele diz que o maior lado é igual ao quádruplo do menor, vamos chamar o menor lado de x e o maior lado de 4x. Sabemos que a área mede 256 metros. Ok, mas para descobrir a área de um retângulo, sabemos que temos que multiplicar as bases. Base maior vezes base menor, ou ao contrário. Tudo certo. Então, 4x vezes x é igual a 256. 4x vezes x é 4x ao quadrado. Opa, uma equação de segundo grau. Ok, continuando. Passando o 4 e dividindo para o outro lado, teremos que x ao quadrado é igual a 256 sobre 4. Mas 256 sobre 4 é igual a 64. 64 tem uma raiz exata, então vamos tirar. X é igual a raiz de 64, então x é igual a 8. Observação. Aqui, deveríamos colocar x igual a mais ou menos 8, porém estamos falando sobre lados, medidas, e medida não pode ser negativo, então só vamos considerar o x valendo mais 8. Ok, com o x valendo mais 8, vamos substituir no 4x. 4x igual a 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Então, o nosso lado de maior comprimento mede 32 metros e o lado de menor comprimento, 8 metros. Eu vou ensinar para vocês um método que resolve tanto as equações completas quanto as incompletas. Utilizaremos a fórmula resolutiva, mais conhecida como fórmula de Bhaskara. Brincadeiras à parte, galera. Para calcular uma equação de segundo grau, por esse método, devemos achar os valores da incógnita. Lembram o que é a incógnita? Na forma geral, utilizamos a letra x. E para achá-las, utilizaremos as seguintes fórmulas. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. E delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Se lembra quando eu disse do mais ou menos no primeiro vídeo? Aquele t igual a mais 2 e t igual a menos 2? Então, aqui será basicamente o mesmo. Iremos fazer uma conta com subtração e outra com adição. Assim, teremos dois valores finais de x, esses que dependerão do nosso delta para dizer como serão, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Delta também pode ser chamado de discriminante, e quando falamos sobre ele temos informações importantíssimas. Olha, se quando terminarmos de fazer aquela continha, b ao quadrado menos 4ac, o resultado do delta for maior que zero, ao final teremos duas soluções reais e distintas, diferentes. Se o delta for igual a zero, teremos duas soluções reais e iguais. Agora, se o delta for menor que zero, não teremos solução real. Agora eu vou demonstrar como utilizar a fórmula de Bhaskara nesse exemplo aqui. X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Aqui nós temos uma equação de segundo grau. Ok, primeiro passo. Encontrar os coeficientes. Já falei e volto a repetir. É muito importante saber quem são os coeficientes das equações. Ok, o nosso A vale 1, o nosso B vale 3 e o nosso C vale 2. Segundo passo, calcular o delta substituindo os valores na fórmula. A fórmula é delta igual a B ao quadrado menos 4ac. Substituindo, B igual a 3, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 2, menos 8. 9 menos 8, 1. Terceiro passo, calcular a raiz quadrada do delta. Raiz quadrada de 1, 1. Quarto passo, calcular o x substituindo os valores na fórmula de Bhaskara. Aqui vai ser necessário dividir em duas soluções. Uma da soma, que vamos representar por x', e outra da diferença, que vamos representar por x, duas linhas. Ok, substituindo. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. X então vai ser menos 3 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Então, nosso x fica menos 3 mais ou menos 1 sobre 2. Vamos fazer o x' primeiro. Menos 3 mais 1 sobre 2,
que isso dá menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Agora o x duas linhas. Menos 3 menos 1 dividido por 2, que isso dá menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. E agora, só para confirmar, vamos substituir os valores de x na equação. Nós temos a nossa equação, x² mais 3x mais 2 igual a 0. Vamos substituir menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1 mais 2, que isso dá 0. E a outra, menos 2 ao quadrado mais 3 vezes menos 2 mais 2, que isso também dá 0. Então, tanto o valor x linha quanto o valor x duas linhas satisfazem a equação. Então, eles são raízes da equação. Ok, agora eu proponho um desafio para vocês. Pausem esse vídeo e tentem fazer sozinhos, e assim que vocês terminarem, voltem para poder ver o resultado. Vamos lá? A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Se quando eu nasci minha mãe tinha 20 anos, quantos anos eu tenho? Ok, vamos chamar a minha idade então de x. A idade da minha mãe é a minha idade mais 20 anos. Então é x mais 20. Sabemos que a multiplicação entre as duas idades é igual a 525. Então, x vezes x mais 20 é igual a 525. O x mais 20 está entre parênteses, pois nós temos que multiplicar as duas idades. Então, aqui nós aplicaremos a propriedade distributiva da multiplicação. Então, tudo que está de fora tem que multiplicar tudo que está de dentro. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 20 mais 20x. Agora, passando 525 para o lado esquerdo, ficará x ao quadrado mais 20x menos 525 igual a 0. Isso aqui é igual à carinha da nossa equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, agora a gente pode aplicar a Bhaskara. Vamos identificar os coeficientes. Então, o nosso A vale 1, o nosso B vale 20 e o nosso C vale menos 525. Substituindo em delta, teremos B igual a 20 ao quadrado, menos 4ac igual a menos 4 vezes 1 vezes menos 525. 20 ao quadrado, 400. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 525, mais 2.100. 2.100 mais 400, 2.500. Agora vamos substituir na outra forma. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 20 mais ou menos raiz de 2.500 sobre 2 vezes 1. Mas a raiz de 2.500 é 50. Menos 20 mais ou menos 50 sobre 2. Agora vamos fazer x' e x duas linhas. X' como soma e x duas linhas como diferença. Ok. Menos 20 mais 50 sobre 2. X' então é igual a 30 sobre 2, que é igual a 15. X duas linhas. Menos 20 menos 50 sobre 2, que é igual a menos 70 sobre 2, que é igual a menos 35. Só que idade não pode ser negativo. Então, nós descartamos o x duas linhas, que é igual a menos 35, e ficamos com x' igual a 15. Então, a minha idade é 15 anos. Bem, pessoal, aqui eu finalizo nosso segundo vídeo. Espero que as equações do segundo grau estejam pelo menos um pouco mais simples para vocês. Se cuidem, galera, bons estudos, usem máscara, estamos todos juntos nessa. Qualquer dúvida é só mandar. Beijinhos e até a próxima!